A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais uma manhã que Ele nos proporciona de estar diante da Sua presença e mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus por estar aqui na manhã desse dia 14 de junho, gravando mais essa aula de Escola Bíblica Dominical para os irmãos, com saúde, aqui direto do Estúdio 3. Hoje estamos no Estúdio 3, continuamos aqui em confinamento, guardando a nossa quarentena contra a Covid-19, mas até aqui Deus tem nos dado força, nos dado saúde, e nós temos vencido dia após dia para a glória de Deus. Eu já quero aproveitar e agradecer a todos os irmãos que têm orado por nós, que têm elevado ao Senhor em oração em favor da nossa vida. Eu quero dizer que a oração dos irmãos tem chegado ao trono da glória e nós temos recebido aqui a graça salvadora, a cura divina do Senhor, e temos passado esses dias vivendo como um milagre nas mãos do Senhor. Deus possa abençoar os nossos amados irmãos. Hoje nós estudaremos a lição de número 11, datada com a data de 14 de junho, os atributos da unidade da fé. Atributos da unidade da fé. Quais são eles, pastor? Humildade, mansidão e longanimidade. 3 atributos, aquilo que é atribuído à fé, aquilo que é propriedade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Creio que o Senhor falará ao nosso coração de forma tremenda. Mas eu gostaria, neste momento, de convidar os irmãos que já estão conosco, para que nós possamos fazer uma oração juntos e, posteriormente, já passar aos nossos irmãos que estão aqui também para lecionar, para nos ajudar nessa aula de Escola Bíblica Dominical. Nossa irmã missionária Lisbiane, o nosso irmão evangelista Adalberto, sempre estão aqui conosco todos os domingos de manhã, esta missão ininterruptamente, veiculando essas aulas de escola dominical a fim de alimentar o povo de Deus. Nós podemos dizer que tivemos os templos fechados por algum tempo, e tivemos dificuldades de cultuarmos juntos algum tempo, mas não podemos dizer que ficamos sem nos alimentar, sem ter do que nos alimentar, pois trabalhamos durante esse período de pandemia incessantemente para que os irmãos pudessem todos os dias ter do que se alimentar. Então, em nome de Jesus, vamos orar e posteriormente a nossa irmã missionária Lisbiane já estará louvando ao Senhor com o hino sacrossanto da nossa harpa cristã na manhã desse dia. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e eu glorifico o Teu nome. Te agradeço, Deus, por esta oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos, podendo mais uma vez Te servir, ó Deus amado. Na alegria, Senhor, de poder saber que não existe coisa melhor do que estar na Tua presença. Meu Deus, como é bom valorizar esses momentos na Tua presença. Deus amado, em nome de Jesus, eu Te agradeço por mesmo, Senhor, ainda convalescente, poder me reunir com os meus irmãos com o mesmo amor, com o mesmo afinco, Senhor, e continuar dizendo que o Senhor é Deus e a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela me cobre, Senhor, e cobre a todos de geração em geração. Não é, Senhor, pelo nosso momento, mas é pelo Teu poder, Senhor, que nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua bondade, ela dura para sempre. Deus, fala conosco através desta aula de Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Visita os nossos irmãos, visita, meu Deus querido, aquele que está
meu Deus, neste momento, já preparado para aprender mais da tua palavra. Fala ao coração dos teus servos e das tuas servas na manhã desse dia. É o que nós te pedimos e certo de que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus possa lhe abençoar, você que já chegou aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, que já está conosco aqui assistindo mais essa aula de Escola Bíblica. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Que Deus possa falar ao seu coração na manhã deste dia, em nome do Senhor Jesus. Nós já vamos passar a ouvir a nossa irmã missionária Lisbiane, louvando o nome do Senhor Jesus. Você que tem a sua harpa aí, pega a sua harpa cristã e vamos louvar juntos o nome do Senhor com o hino sacrossanto da nossa harpa cristã, em nome de Jesus. Amém? Nossa irmã Lisbiane já se encontra com a oportunidade para louvar o nome do Senhor na manhã desse dia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, graças a Deus estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical e eu quero aqui louvar o Senhor nesta manhã com o número 482 da nossa harpa cristã, que é um dos louvores sugeridos pela nossa revista, amém? Vamos adorar o Senhor porque Ele é fiel e poderoso. Bendito Jesus, nós te amamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor, por teu paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor. A grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, pra nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o partiste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, ó meigo Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Pra nós ele tem um infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Amém, glória a Deus.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Opa, nós estávamos sem áudio aqui. Vou louvar a Deus mais uma vez. Estávamos sem áudio. Estávamos sem áudio. A produção aqui me avisou. Glória a Deus. Então eu quero louvar a Deus para a vida de cada irmão que estava conosco aqui, irmão que está conosco. Nossa irmã Lidiane, nossa irmã Esther, a nossa irmã Luciana. A Luciana é prima do nosso irmão Alberto, está lá do Rio de Janeiro, irmãos, nos assistindo na manhã desse dia. Que Deus abençoe. Irmão Lucas de Pontes, Deus abençoe, meu irmão. Sidney Bispo, irmã Vera Souza, todos os irmãos que estão aí conosco, para a glória do nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar os nossos irmãos. Para os irmãos que não nos acompanharam durante a semana, irmãos, eu noticiei aos irmãos que nós fomos diagnosticados com o Covid-19. Nós estamos aqui no período de quarentena, de reclusão, mas como os irmãos estão vendo, graças a Deus, muito bem de saúde, com um testemunho para contar de que realmente aqueles que têm o Senhor, ele passa pela prova dando glória a Deus e passa diferente. Eu disse na igreja no último domingo, e a Bíblia diz que recai ao ímpio, recai ao justo. Quando vem uma enchente, a enchente passa na casa do ímpio, passa na casa do justo, porque Deus é justo. Porém, eu disse que a diferença não é que a enchente não vai encher a casa do justo. Não, porque Deus é justo, vai encher a casa de todos. A diferença é que o ímpio, no momento desse, ele vai chorar. E o justo, no momento desse, ele vai clamar. E clamando, ele encontra de Deus resposta. Então, nós temos visto Deus responder o clamor dos irmãos. Temos passado o Covid, é bem verdade, nos alcançou, mas não nos derrubou. E nós estamos de pé aqui fazendo a obra do Senhor, e eu glorifico a Deus pela sua vida, que tem orado por nós. Amém? A lição de hoje, lição de número 11, datada com 14 de junho, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O textual da nossa lição de hoje está em Efésios de capítulo 4, versículo 1. Você que tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar, você que não tem a revista, mas tem a Bíblia. Efésios de capítulo 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Veja que nós temos uma maneira de andar. Não é de qualquer jeito. Rogo-vos, pois, como preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. A verdade prática da nossa lição, a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso deve ser uma prática diária para nós que servimos ao Senhor. Leitura bíblica em classe. Está em Efésios de capítulo 4, do verso 1 ao 4. Depois nós vamos correr lá para Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Marque aí. Efésios de capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. E agora separe também Colossenses, de capítulo 1,
versículo 9 ao versículo 12. Amém? Vamos lá. Efésios 4, do 1 ao 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12 agora. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Depois de fazer tudo isso, nós temos uma recompensa da parte de Deus. Como é bom, irmãos, mesmo sem sermos merecedores, podemos ter a certeza de sermos recompensados pelo Senhor, porque maior recompensa já alcançamos de Deus, salvação, que não éramos dignos, mas o Senhor ainda nesta vida também nos guarda, como tem me guardado, como tem te guardado até aqui. Então louvemos o nome do Senhor na manhã deste dia por tudo quanto Ele já tem feito e por tudo quanto Ele ainda nos irá fazer. Nós vamos orar neste momento e posteriormente o nosso irmão evangelista Adalberto já estará nos entregando o ensinamento desta maravilhosa aula de hoje, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por saber que o teu amor, a tua graça, Senhor, ela tem nos coberto e o Senhor tem nos guardado, nos dado um caminho excelente a seguir, a fim de no final dele, Senhor, obtermos recompensas celestiais da parte do Senhor. Nos ajude e nos ensine na manhã deste dia, para que nós possamos trilhar o caminho, Senhor, que nos leve, Senhor, a este santo lugar diante da tua presença. Nos guarda como servos teus, é o que nós te pedimos na manhã deste dia. Usa o teu servo, nosso irmão evangelista Adalberto, para a glória do teu nome eu te peço, certo de que o Senhor nos ouve. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nosso irmão evangelista Adalberto já com a palavra em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por esta manhã de domingo, dia 14 de junho, né? 14 de junho de 2020. 14 de junho de 2020, onde o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Daniel Chagas, a missionária Nazaré, também o pastor Maurício, a missionária Lisbiane. Que Deus abençoe os nossos pastores, bem como os dirigentes das nossas congregações em todo o setor, superintendentes, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, que estão aí orando, intercedendo e ajudando-nos no projeto Vem para a IBD, quem falta faz falta, mas em um momento atípico, né, onde nossas aulas estão sendo transmitidas todos os domingos via live nas redes sociais, tanto
no Facebook quanto no YouTube também. Sejam todos bem-vindos, espero que os irmãos fiquem aí acompanhando até o final dessa aula, porque certamente o Senhor nos ensinará grandes lições na manhã deste domingo. Ok, meus irmãos? Muito bem, nosso pastor já fez aí a oração, a leitura bíblica em classe com os irmãos, e nós vamos dar sequência a essa lição de número 11, sobre o tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a partir da introdução desta lição, ok? Muito bem. O autor da lição, ele colocou aqui como objetivo geral deste tema, ele diz que o objetivo geral é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Então, na medida que nós formos avançando aí em cada tópico, nós vamos destacar os objetivos específicos de cada tópico para os irmãos, ok? Os irmãos que têm a revista podem acompanhar a aula de posse com seu exemplar. Os irmãos que não possuem as suas revistas pode acompanhar aí pela Bíblia, porque nós vamos trabalhar algumas referências aqui com os nossos prezados irmãos, ok? Na leitura da introdução, o autor da lição inicia dizendo o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, ok? Na lição de número 10, os irmãos que acompanharam no último domingo, nós estudamos aqui e vimos Paulo intercedendo a Deus em favor da igreja aos Efésios. Observamos o propósito dessa intercessão. Paulo pede ao Senhor que os cristãos da igreja em Éfeso fossem estimulados a viver para a glória de Deus, viver as suas vidas para a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo no homem interior, com a presença de Cristo nos corações de cada cristão da igreja de Éfeso. E também no final o apóstolo Paulo pede ao Senhor para que estimula a igreja para que eles vivam glorificando ao Senhor, adorando a Deus e bendizendo o nome do Senhor em suas vidas. Muito bem, e agora na lição de número 11, a ênfase do apóstolo Paulo é sobre uma necessidade imprescindível da igreja, a necessidade de se viver em unidade. Então Paulo agora ele dá ênfase a essa questão, porque é uma necessidade de extrema importância para a igreja. O tópico de número 1 diz o seguinte: para haver unidade é preciso humildade, e a humildade é um dos fundamentos, uma das virtudes que nós vamos aprender nessa lição. Além da humildade, nós vamos ver sobre mansidão e longanimidade, né? O autor fala na introdução aqui que essas virtudes levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então esse é o propósito, esse é o objetivo. E aqui no tópico de número 1, o tópico 1, o tema diz: para haver unidade é preciso humildade. Se a unidade é uma necessidade da igreja, para se ter unidade é preciso haver humildade. E o objetivo específico desse tópico, o tópico de número 1, é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. A humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, ou seja, para a unidade. Então, unidade, a palavra unidade aqui tem a ver com comunhão entre os irmãos. Seguindo na leitura, no tópico 1, a introdução desse tópico diz o seguinte: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. A comunhão cristã, a unidade cristã deve ser fortalecida, e a força
desta comunhão, desta unidade, se dá com atitudes de humildade, sem a qual não é possível haver unidade no meio da igreja. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, o que se espera e o que o apóstolo Paulo orienta, ensina e dá ênfase aqui é que esta humildade tão necessária para se ter unidade no meio do povo de Deus, que ela não seja somente uma humildade vertical do homem para com Deus e vice-versa, mas que ela também seja uma unidade horizontal entre os irmãos, uns com os outros, ok? No primeiro subtópico, a lição diz o seguinte: o modo digno do viver cristão, que é a ênfase que nós observamos no versículo 1, capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Efésios. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. A conduta geral do cristão é o destaque desta seção, ok? O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. O andar do modo digno de vocação. Há uma vocação. E o andar do cristão deve estar de acordo com esta vocação, com esta chamada. Tem que haver uma coerência entre o andar do cristão e a chamada de Deus, né? Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. A nossa conduta diária, do dia a dia, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, é isso que a lição está nos ensinando, deve corresponder, tem que haver uma coerência à chamada recebida. Recebemos uma chamada, Deus nos chamou, o Senhor nos chamou, e o nosso andar tem que estar de acordo com esta chamada. É um dever, né, meus irmãos? Recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja, que é o que nós somos. Se somos igrejas, o nosso andar, o nosso comportamento, as nossas ações, enfim, tem que estar de acordo com essa chamada. Isto pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos, né? Pressupõe que o andar dos irmãos da igreja está com uma relação com o nível da unidade, ou seja, com o nível de comunhão. É o nível da nossa comunhão que temos com Deus que vai ajustar o nosso andar de maneira digna. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, muito mais será a dignidade do nosso andar, do nosso caminhar com o nosso Deus, né? Vejamos aqui o versículo de número 2, que o apóstolo Paulo escreve no capítulo de número 4 da carta aos Efésios, diz o seguinte: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, ok? Sendo assim, meus irmãos, nós conseguimos ter aí um andar, um comportamento coerente com a vontade de Deus para com as nossas vidas. Vejamos ainda o que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 1, Paulo escrevendo, no versículo de número 27, Paulo diz o seguinte, eu achei muito interessante esse texto. Paulo escreve dizendo: vivei acima de tudo, ou seja, acima de qualquer coisa, né?
por modo digno do Evangelho de Cristo, de modo digno do Evangelho de Cristo, digno da chamada, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, lutando em unidade, em comunhão, pela fé evangélica. Paulo está dizendo o seguinte: vivai acima de tudo por modo digno, porque ainda que vocês estejam presentes, as pessoas vão ver esse modo digno de viver. E ainda que vocês estejam fora, ausente, ou se mudem de lugar, de região, de igreja, as pessoas comentem quando falarem do seu nome. Olha, aquela pessoa que eu conheci passou por aqui, passou por esta igreja, passou por minha vida, mas é um exemplo de vida cristã, de conduta cristã, é um exemplo, é um referencial para a minha vida, por isso eu tenho muita admiração, muito respeito a essa pessoa. É isso que Paulo está ensinando aqui também à igreja em Filipos, né? Bendito seja o nome do Senhor. E para fechar o subtópico de número 1, eu preciso dizer que essa dignidade, esse ser digno, significa, irmãos, para fechar esse pensamento, significa estar em equilíbrio, como uma balança, é se equilibrar. Então, viver dignamente a chamada, ou de modo digno ao Evangelho, é como uma balança, né? Desse modo, os cristãos devem viver em equilíbrio com o seu chamado. Então, a nossa vida tem que estar equivalente à nossa chamada, ok? O modo como agem deve estar de acordo com o equilíbrio que creem. O modo que vivemos deve estar em equilíbrio, em igualdade com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pregamos, anunciamos, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ok? Subtópico de número 2 do tópico 1 fala sobre a humildade. O autor diz aqui: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa para os pagãos. Isso para as pessoas descrentes, ser humilde, eles não consideravam uma atitude positiva. Pelo contrário, eles a viam como uma atitude negativa, sinônimo de fraqueza, falta de caráter, falta de amor próprio, né? Eles consideravam assim essa virtude chamada humildade. O autor segue dizendo aqui: pois ele não teve, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude. Então, na vida de Jesus Cristo, a partir da pessoa de Jesus Cristo, é que a virtude humildade ela é considerada como tal, né? Como uma virtude, através do Senhor Jesus. Pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso está registrado em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, o nosso Senhor Jesus Cristo dando-nos, através da sua vida, Paulo coloca isso, falando, referindo-se a Jesus, sobre esta aula de humildade que ele dá, quando ele, a despeito de ser do Senhor, a despeito de ser Deus, a despeito de ser o Filho de Deus, ele não se apegou a essa prerrogativa divina, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se, ele abriu mão de tudo isso, tomando a forma de servo. Essa é uma aula de humildade fantástica dada
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. E aqui, Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 13 ao 15, o Senhor Jesus Cristo, sendo Senhor, sendo Cristo, ele exercendo, no exercício da sua condição de servo, né, ele lava os pés dos discípulos, dando-nos um grande exemplo de humildade, né, vivendo de maneira digna a chamada e, não obstante isso, praticando, exercendo, né, essa virtude tão importante na vida cristã, na conduta cristã. Então, na medida que nós já estamos trabalhando o primeiro subtópico, o modo de viver cristão, a humildade, eu não sei os irmãos, mas eu já me pego a refletir no quanto eu estou necessitado de me ajustar, né, irmãos, a cada dia a essa virtude, a ajustar o meu pensamento, a minha conduta, as minhas ações a esse modo digno de viver na presença de Deus e poder me conscientizar e nos conscientizarmos como Igreja do Senhor sobre as virtudes que nos leva a viver com dignidade a chamada, ok? E a humildade está aqui. E nós estamos vendo, percebendo isso na própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma situação quando ele, Paulo destaca em Filipenses, no capítulo 2, quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se de si mesmo, tomando forma de servo, né? Então, como nós vimos aqui, para os pagãos, isso é fraqueza. Para os pagãos, isso é falta de amor próprio. Para os pagãos, isso é uma atitude negativa, não positiva. Talvez é isso que as pessoas que não servem a Deus enxergam também em um cristão, quando esse cristão é um cristão humilde, vive de modo digno da vida cristã, né? Então a sociedade, principalmente a sociedade moderna, ela tem essa visão, sim. A gente consegue perceber que ser humilde hoje é sinônimo de negação, é algo negativo aos olhos das pessoas que não servem a Cristo. Ser humilde também para elas é sinônimo de fraqueza, é falta de amor próprio, mas nós, como igreja, não estamos com a nossa vida, o nosso comportamento pautado naquilo que a sociedade odierna pensa ao nosso respeito. A nossa atitude, nosso comportamento, as nossas ações devem estar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e nós temos o modelo. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o modelo das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. Jesus Cristo é o nosso modelo. E, à luz da Bíblia Sagrada, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 13, do versículo 13 ao 15, nós vemos aqui o nosso referencial máximo, que é Jesus, a nossa maior referência de conduta cristã, o nosso Senhor Jesus Cristo, lavando os pés dos discípulos, demonstrando humildade diante dos seus discípulos. Será que nós temos tido, irmãos, em nossa conduta cristã,
Será que nós temos exercido na prática essa virtude conhecida como humildade? Fica aí essa reflexão para cada um de nós de maneira subjetiva, ok? E essa aula de humildade que o Senhor Jesus Cristo dá, conforme o autor diz aqui, não é uma humildade movida pela falsa aparência, não é uma humildade hipócrita, uma humildade que os fariseus se utilizavam dela, porque existe esse tipo de humildade no meio dos cristãos e ela não pode existir, essa humildade falsa, de aparência. Vejamos o que a Bíblia diz na referência que nós temos aqui, Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 28. Quero ler com os irmãos, você pode me acompanhar rapidamente. O versículo 28, que diz o seguinte: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa humildade não serve para Deus. Essa humildade não diz viver de maneira digna ao Evangelho, ok? Esse tipo de humildade é falso, é carregado de iniquidade. E se porventura, quando nós estivermos nos autoanalisando, na medida que nós vamos avançando na lição, nós percebemos que a nossa humildade ela é carregada de iniquidade e ela só é de fora para dentro e não de dentro para fora, nós precisamos corrigir esse mal que desagrada ao Senhor. Então, a humildade que está sendo tratada aqui é uma humildade de ação que reconhece a importância e o valor do outro. É uma humildade que reconhece o quanto o outro é importante, o quanto o outro tem valor. Exercer humildade é se importar com o outro, né? E a humildade falsa, pretensiosa, é uma humildade que ela só está no campo da aparência e se preocupa mais com a necessidade do indivíduo, né? E não com a necessidade dos outros. Mas essa que a Bíblia nos ensina é a humildade que se importa com o outro e o valoriza também. Veja o que Paulo escreveu em Filipenses, mais uma vez, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e no versículo de número 3. Olha só, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, que as suas ações beneficiem somente a você ou que as suas ações beneficiem um grupo específico, a chamada panelinha, né, irmãos? Que é o partidarismo que o apóstolo Paulo está se referindo. Será que temos panelinha e as ações das pessoas no nosso meio está muito mais direcionada para beneficiar o grupo específico ou a si mesmo? Então que nós possamos nesta manhã refletir acerca disso e tomarmos como exemplo as atitudes de Jesus Cristo, né? Que lava os pés dos seus discípulos numa atitude de extrema humildade, beneficiando o outro, o próximo, ok? Meus prezados irmãos. Vejamos para fechar aqui também, falando sobre a humildade, o subtópico de número 2, que fala sobre essa virtude tão importante e necessária, e usando Jesus como exemplo, a gente fecha aqui dizendo que, assim como Jesus, a nossa humildade não pode limitar-se somente na aparência, mas também na prática, sem hipocrisia, movida pela aparência e atrelada ao falso discurso.
falso discurso que faz com que as pessoas pensem que aquele que está proferindo esse falso discurso é uma pessoa humilde, quando na verdade ela não é, né? Então a gente vê isso muito no campo da política, né? Os políticos se utilizando de um falso discurso para demonstrar aí uma certa humildade, para conseguir a confiança das pessoas e, consequentemente, o voto das pessoas, e aí alcançar aí, auferir os seus objetivos, né? E no cristianismo não é assim que se exerce humildade. A humildade que se exerce no cristianismo é aquela humildade que alcança a necessidade das pessoas, assim como Cristo o fez. Terceiro subtópico do tópico 1 diz o seguinte: a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. A verdadeira humildade, o autor está dizendo aqui que a verdadeira humildade, e é o que está muito claro e exemplificado na pessoa de Jesus Cristo, né? E Paulo dá ênfase nisso, é a pessoa que demonstra modéstia e ela se opõe em seu comportamento, em suas atitudes, ao orgulho e à arrogância. O autor diz aqui, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. A verdadeira humildade, ela resulta em benefício coletivo. Uma pessoa humilde se preocupa em tomar ações, decisões e escolhas para que o coletivo seja beneficiado com isso. Então, dentro da conduta cristã, não há espaço, não há lugar para atitudes egoístas. Logo, se houver atitudes egoístas dentro da igreja de Cristo, se houver atitudes assim, as pessoas que as têm, que as mantêm, que as exercem, elas estão distante do modo digno de viver, do modo digno da chamada, da vocação, ok? Continuando. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. A verdadeira humildade fortalece a comunhão entre os irmãos na igreja. A igreja precisa de comunhão. Unidade aqui tem a ver com comunhão. E é a verdadeira humildade que promove isso, que coopera com isso, né? E aí a igreja passa a viver a harmonia, se relaciona bem, os irmãos se entendem, se consideram, se respeitam, né? Se ajudam. Ok, meus irmãos? Entretanto, o autor diz aqui, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Para se ter a verdadeira humildade e exercê-la, é necessário ter o Espírito Santo em nossas vidas. Senão, isso não será possível ter essa virtude e as demais virtudes que nos torna dignos a esta chamada, né? É imprescindível termos o Espírito Santo em nossas vidas. O apóstolo Paulo já falou acerca disso, nós vamos rever. Aqui no capítulo de número 3, o versículo de número 16, Paulo diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então essa é a ênfase da intercessão do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, que nós vimos e aprendemos na lição de número 10, a lição passada. Muito bem, continuando aqui.
o autor diz: não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Não há quem desenvolva humildade em sua vida sem que esse indivíduo tenha passado pelo processo de transformação que quem o efetua é o próprio Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais, isso aqui Paulo está afirmando, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Bendito seja o nome do Senhor. Para fecharmos aqui o tópico de número 3, eu preciso dizer aos prezados irmãos, alunos, professores, superintendentes, todos que estão aí nos acompanhando, se você compartilhou aí essa nossa live, abriu uma sala aí de transmissão no seu Facebook, os irmãos que estão no YouTube, então eu me refiro também a outras pessoas que estão assistindo esta aula. Uma pessoa que não foi justificada, regenerada e santificada não poderá ser verdadeiramente humilde, ok? Então fica aí para nossa reflexão. Será que nós fomos justificados, regenerados, santificados? Porque muitas das vezes as nossas atitudes destoam, né, irmãos, das nossas palavras, das nossas demonstrações de relação, de relacionamento, de conduta cristã. As nossas atitudes destoam de tudo isso. E então eu preciso enfatizar e destacar esse pensamento aqui para os irmãos. Será que nós estamos sendo humildes? Estamos exercendo essa virtude? Porque uma vez que nós estamos exercendo humildade a partir da humildade que Jesus Cristo exerceu e nos deixou como exemplo, nós de fato fomos justificados, regenerados e santificados na presença de Deus. Ok, meus irmãos? Muito bem. Vamos partir para o tópico de número 2. Tópico de número 2 que fala do seguinte tema: para haver unidade, e eu volto a lembrar que unidade aqui tem a ver com comunhão, é preciso mansidão. Então a mansidão é a próxima virtude que nós vamos trabalhar. E o objetivo desse tópico é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. O crente, o cristão manso, ele é um promotor de paz e de conciliação. Vamos ver então o que diz esse segundo tópico. O autor diz aqui: a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. A virtude da mansidão produz crentes capacitados, ok? Capacitados para quê? Para gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação no seio da igreja. Primeiro subtópico do tópico de número 2 diz o seguinte, prezados irmãos: a mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Então são esses aí os conceitos da palavra mansidão. Ternura. À medida que a gente vai destacando, eu convido os irmãos a conferir se existe de fato isso dentro da gente. Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Porque é exatamente isso que deve existir
dentro de um cristão que é manso, que exerce mansidão em sua conduta cristã. Continuando, essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 está lá o fruto do Espírito, e a mansidão está lá listada como uma qualidade, um atributo, ok? Do fruto do Espírito Santo. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Quem é humilde, logo, é manso. Não tem como ser manso sem ser humilde, né? A não ser que a humildade seja falsa. Mas a verdadeira humildade, o indivíduo que é manso, logo ele exerce verdadeira humildade. O termo indica moderação nas ações. Moderação tem a ver com equilíbrio nas ações, nas atitudes. Bom trato para com o semelhante, tratar bem as pessoas. Será que nós estamos tratando bem? Você tem tratado bem as pessoas? Você tem tratado bem a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge? Será que no seu trabalho, na sua relação profissional, você tem tratado bem as pessoas? Porque isso tem a ver com mansidão, ok? A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão está intrínseca no caráter de Jesus Cristo. E ele, em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele usa a expressão: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para fechar, primeiro subtópico, pensamento de um teólogo chamado David Lean diz que possuir mansidão é ter o espírito disciplinado e saber que Deus está cuidando de tudo e por isso não toma vingança nas próprias mãos. Ser manso é ter um espírito disciplinado, segundo o teólogo David Lean. E numa sociedade tão indisciplinada, em que as pessoas têm tanto problema em ser disciplinados, nós precisamos tomar o máximo de cuidado. Ter essa disciplina é saber que Deus está cuidando de tudo. E ainda que sejamos afrontados, perseguidos, envergonhados, maltratados, desprezados, humilhados, não podemos tomar a vingança com as nossas próprias mãos. Deus está cuidando de tudo, 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 tudo. Olha o que Paulo fala no capítulo 4, aqui mesmo aos Efésios, mas nessa ocasião, o versículo de número 26. Olha que necessidade grande de nós entendermos e vivermos mansidão em nossas vidas. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É natural que fiquemos irados, porque nós somos seres humanos. Paciência tem limite, né? Porém, é necessário, ao chegarmos no limite da nossa paciência, não ultrapassarmos esse limite, a fim de que possamos vivermos mansidão. Não se pôr o sol sobre a nossa ira, porque senão ele vai ferver, assim como um vulcão entra em erupção. Quando nós nos depararmos com situações que nos levará a fazermos vingança com as nossas próprias mãos, sendo igreja do Senhor, nós temos que tirar o sol da nossa ira. Procure a sombra de Jesus Cristo, que vai arrefecer a sua ira e vai fazer com que você encontre a marcha ré do seu veículo
Ou seja, veículo aqui eu quero dizer a sua vida, que você conduz, que você é o condutor, o piloto. E aí você engata a marcha ré e não toma nenhum tipo de vingança. Porque ser cristão é ser manso, é ser humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Não é uma mansidão e nem uma humildade aparente, mas é algo que está nele, de dentro para fora. Ok, meus irmãos? Vamos para o subtópico de número 2, que diz assim: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, versículo de número 3, a Bíblia destaca essa virtude em Moisés, mansidão. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, em Números 12, 1 e 2. Moisés é atacado e esse ataque vem da sua própria família. Miriam e Arão, seus 2 irmãos, atacam a Moisés, ele casa com a mulher cuxita, e aí eles começam a criticar e atacar Moisés com a sua ação, com a sua atitude, que eles não concordaram, enfim, com a relação de Moisés com Deus, e Moisés, ele dá uma aula de mansidão aqui. Depois os irmãos, abra aí a sua Bíblia com mais tempo, capítulo 12 do livro de Números, do versículo 1 ao 3, os irmãos vão conferir com riqueza de detalhe. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Jesus Cristo não abriu a sua boca, usou de mansidão. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 14 ao 21. E durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Jesus Cristo, sendo acusado, não proferiu, não reclamou, não proferiu nenhum tipo de impropério aos seus acusadores, diferentemente do comportamento que nós estamos vendo hoje em dia, né, no meio das pessoas e até mesmo no meio da igreja, infelizmente, em algumas situações de conflito, nós infelizmente nos deparamos aí com algumas atitudes de ânimos muito acirrados entre os irmãos, né? Os irmãos dizendo: não vou levar desaforo para casa, eu vou falar, eu não vou deixar passar, eu vou rebater. Mas não é isso o que a Bíblia nos ensina. Moisés e Jesus Cristo é os 2 maiores exemplos na Bíblia Sagrada de que a mansidão faz parte da vida daqueles que servem ao Senhor. Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e 5, eu quero compartilhar aqui com os irmãos a respeito de Jesus. Versículo 4 e 5 do capítulo 15 diz assim: tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Pilatos ficou admirado com a postura de Jesus, por estar sofrendo uma enxurrada de acusações, porém, calar-se diante de todas elas. Sabemos o quanto é difícil. O quanto é difícil. Porém, eu preciso dizer aos irmãos que não é impossível quando nós temos Jesus nos nossos corações, como nos ensinou a lição de número 10, e o Espírito Santo morando, residindo no nosso homem interior, dentro da gente. Já visto que o apóstolo Paulo diz que nosso corpo é
templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. E quando se tem o Espírito Santo diante dos conflitos, diante das acusações, diante das provocações, nós nos calamos, nós nos silenciamos. E lembramos daquilo que está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de falar e o tempo de se calar. E muitas situações é melhor ficar calado diante de acusações, de perseguições, de calúnias. É melhor ficar calado, uma atitude mansa, né, irmãos? Então, está aí os dois maiores exemplos. Vamos prosseguir o subtópico de número 3. Subtópico de número 3 diz o seguinte: a verdadeira mansidão. Pessoas como essa, com essa virtude, são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, conforme Romanos 12, do 12 ao 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Essa atitude não é sinônimo de fraqueza. Quando as pessoas te afrontam, quando as pessoas te perseguem, quando as pessoas mentem ao teu respeito, quando as pessoas te caluniam, o teu silêncio não significa que você é fraco e que você está derrotado ou derrotada. Silencie-se, cale-se. Porque essa postura de silêncio, essa resposta com o teu silêncio é o que indica o teu máximo controle emocional. É o que significa que você atingiu o ápice do seu controle emocional, não por seu próprio mérito, mas porque o Espírito de Deus habita em sua vida, em nossas vidas. E nós vivemos em uma sociedade de pavio curto. Eu vejo crianças de pavio curto porque não tem exemplo dos seus pais de mansidão. Eu vejo adolescentes de pavio curto. Eu vejo jovens de pavio curto, adultos com pavio curto e ancião com pavio curto. Ou seja, as pessoas estão de pavio curto, as pessoas estão arregaçando as suas mangas e defendendo a ideia de que é humilhante, é constrangedor, é vergonhoso, é sinônimo de derrota e de fraqueza levar o desaforo para casa. Porém, nesta aula de hoje, o Espírito de Deus, através dos exemplos que nós temos na vida de Moisés, na vida de Jesus, que nós temos sim que levar desaforo para casa. Cristo está nos dizendo: eu levei desaforo para casa na cruz, por que você não pode levar? Moisés está dizendo: eu levei desaforo para casa quando fui acusado por Miriam e Arão, por que vocês não podem levar? Temos que levar em silêncio. E sendo assim, atingiremos o mais alto nível do nosso controle emocional. E é isso que satisfaz o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixa, ele se sente, melhor dizendo, feliz com a gente. Porque nós estamos o imitando, seguindo, vivendo de modo digno a chamada e fortalecendo a comunhão, a unidade. Ok, meus prezados irmãos? Para fechar, o subtópico de número 3, o tópico 2, nós temos aqui uma outra referência, não vai dar tempo da gente trabalhar, mas eu vou deixar aqui registrado para que os irmãos que estão precisando de... inclusive eu estou precisando também, e preciso, todos nós precisamos de sermos verdadeiros mansos na presença de Deus. Um outro exemplo fantástico, 1 Samuel, capítulo de número 25, do versículo 18 ao 31, lá fala sobre Abigail, que Abigail, uma mulher que rogou a Davi
que não fizesse justiça com as próprias mãos, porque Deus haveria de julgar os seus inimigos, ok? Nós temos aí esse exemplo fantástico. Subtópico de número 4 do tópico 2 diz o seguinte: a mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Então, o comportamento conciliador é demonstrado na prática da conduta de quem possui mansidão. Quem é manso, logo, prefere a conciliação, né? Vai para o lado, puxa para o lado da conciliação. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Ok? Uma vez que, se houvesse no nosso meio, no meio da igreja, a virtude da mansidão sendo desenvolvida por cada cristão, os conflitos desapareceriam entre nós. Ainda há tempo de refletirmos. Existem muitos conflitos no nosso meio entre um e outro. E se nós somos bons alunos, após essa aula estaremos dispostos a praticar mansidão nas nossas vidas, trabalhando e promovendo a conciliação entre as pessoas, não disseminando mentira, fofoca, contenda, provocações. Isso não é um papel do cristão, meus irmãos. Nós precisamos ser mansos e conciliadores. E às vezes eu aprendi uma coisa muito importante, que para se ter paz é preciso abrir mão da nossa razão. Em algumas situações, abra mão da sua razão e tenha paz. Concilie, ok? Que possamos aprender com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A sinopse do tópico 2 diz o seguinte: a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. O que você tem sido quando nós falamos sobre isso? Conciliador, manso, pacífico? Vamos refletir nisso. O que nós temos sido? Vamos avançar para o tópico de número 3 da nossa lição, que diz o seguinte: para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Muito bem, meus irmãos. Continuando na leitura, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A longanimidade é uma virtude imprescindível entre nós, igreja do Senhor, porque com ela, com essa virtude, nós nos tornamos pessoas tolerantes aos erros alheios. Sendo assim, sendo tolerante aos erros alheios, nós passaremos a liberar o perdão com muita facilidade aos que nos ofendem. E essa é uma área dificílima, sensível e muito delicada de se trabalhar, porque isso é muito subjetivo de cada pessoa.
Porém, eu volto a dizer que mesmo com essa dificuldade, a despeito da dificuldade, não é impossível, porque quem tem o Espírito Santo de Deus e a presença de Cristo no coração consegue atingir e alcançar as virtudes que nós estamos aprendendo aqui à luz da Bíblia: a humildade, a mansidão e, por fim, a longanimidade. E mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, a longanimidade. Conforme Gálatas 5:22, nós temos lá o fruto. A longanimidade é mais uma virtude, é mais uma qualidade que se desenvolve no indivíduo cristão, ok? Essa virtude ela precisa ser desenvolvida, e se não for desenvolvida, logo ela inexiste no meio da igreja. E se ela inexiste no meio da igreja é porque não estamos desenvolvendo. E eu vejo muito pouco. Eu vejo pouca longanimidade sendo exercida, sendo demonstrada. Logo, eu entendo que não estamos desenvolvendo do jeito que precisamos desenvolver. Ok? Não estamos desenvolvendo a contento a longanimidade. Continuando, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12:12. Tolerar, ter paciência acerca da conduta das pessoas é sinônimo de paciência. E é exatamente nesses momentos que nós somos testados. E é exatamente nesses momentos que precisamos provar para nós mesmos e, consequentemente, para aqueles que nos observam, que Cristo está presente nas nossas vidas, que Ele se faz presente. Quando, no meio da tribulação, da bagunça, do conflito, da fofoca, do fofoqueiro, do mentiroso, do invejoso, tudo isso é má conduta, nós nos comportamos com longanimidade, ser longânimo, ser paciente. E aí o autor segue dizendo assim: suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Nós temos o exemplo em Deus. Salmo de número 86, verso 15. Contudo, o exercício da paciência requer virtude do amor. O paciente e o longânimo tem que ter essa virtude na sua vida. Senão ele não consegue, ele não alcança. Que é o princípio, a virtude do amor, o autor diz aqui, é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. O princípio base das nossas atitudes na condição de salvos em Jesus Cristo é o amor. 1 aos Coríntios é um texto muito conhecido dos irmãos. Eu quero ler aqui, o autor colocou do verso de número 1 ao 7, mas eu vou ler somente a partir do verso de número 4 com os irmãos. Acompanhe comigo, por favor, em sua Bíblia. Capítulo 13 de 1 aos Coríntios, do versículo de número 4 ao versículo de número 7, diz o seguinte: o amor é paciente. E é disso que nós estamos falando. Paciência tem a ver com longanimidade. Se você ama, você é longânimo. Se você ama, você é paciente. Logo,
Talvez você está insatisfeito com o seu casamento, talvez você está insatisfeito com o seu trabalho. Nós vivemos uma sociedade insatisfeita. Talvez você esteja insatisfeito com a sua igreja, talvez você esteja insatisfeita ou insatisfeito com seus amigos, com as suas relações, com a sua vida como um todo. Porém, entretanto, todavia, eu chamo a sua atenção para dizer que, se existe amor dentro de você, que é uma das principais virtudes, que dá a base, que é a estrutura, a qualidade basilar de tudo isso, você suporta. Porque Paulo diz aqui, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Uma sociedade imediatista que não espera, mas a igreja tem que aprender a esperar. Tudo suporta. Lembremos-nos do Salmo de número 40, quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. O salmista está dizendo: eu esperei com longanimidade no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o seu clamor. Deus está no controle de tudo da sua vida. Espera, suporta as agruras, as dificuldades, as perseguições, suporta as pessoas, os erros e os defeitos das pessoas, do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo Jesus, a igreja do Senhor. Ok, meus irmãos? Continuando, o subtópico de número 2, do tópico 3, diz o seguinte: suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. Então, Paulo está dizendo e afirmando aqui, olha, o autor da lição está dizendo que durante a nossa jornada é natural nós nos depararmos com situações de hostilidade. Hostilidade é uma agressão psicológica. Nós já vimos isso aqui em lições anteriores, isso ficou muito gravado na minha mente e a gente sofre isso dia após dia. E a referência que o autor coloca aqui, ela é muito clara acerca disso e é uma lição muito eficaz nas nossas vidas, como quando nós percebemos isso. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 22, a Bíblia diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É exatamente isso. Em todo momento das nossas vidas, nós vamos nos deparar com situações de hostilidade, de dificuldades, problemas. Porém, é necessário que permaneçamos firmes na fé, conforme diz o versículo 22. Fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes. O Senhor nos exorta nesta aula, nessa lição. Fiquemos firmes, permaneçamos firmes. É isso que você está precisando, de firmeza? Está difícil suportar, está difícil tolerar? Seja resiliente, tenha parcimônia. Parcimônia é paciência, longanimidade. Resiliência tem a ver com resistência. Porque tudo isso um dia vai acabar. E é por muitas tribulações que nos importa entrarmos no reino do céu. Se você zela por sua vida espiritual, se você almeja
a tua salvação, seja longânimo, seja longânima, suporte, tenha paciência, porque dessa forma você vai vencer as agruras da sua vida. Ok? São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias às atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que a gente carrega, isso é fato, e que devemos suportar por meio da prática do amor. O amor tudo suporta, Paulo disse. Amor tudo suporta. No versículo de número 7 do capítulo de número 13, de 1 aos Coríntios. Ok, meus irmãos? Terceiro subtópico do tópico 3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4,8, a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é uma qualidade divina, é um atributo comunicável de Deus, um atributo que ele compartilha com a igreja. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. O amor, quando se vive amor, quando nós amamos de fato as pessoas, família, o cônjuge, os amigos, quando nós amamos, isso é a evidência de tudo isso, faz com que as nossas ações para com as pessoas sejam ações, atitudes que nós gostaríamos de receber. Evangelho de Marcos, capítulo 7, é um texto muito importante nós lermos para os irmãos, você pode procurar aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz, prezados irmãos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ainda que eles não estão agindo de maneira recíproca, a nossa obrigação é tratar as pessoas da mesma forma em que gostaríamos de ser tratados, ainda que a recíproca não esteja sendo verdadeira. Esta é a lição. Ok? Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sem fingimento, de maneira muito natural, com muita naturalidade, amar naturalmente as pessoas, sem forçar a barra, viu, irmãos? Tem gente que força e a gente percebe quando as pessoas estão forçando. Então, não ama as pessoas dessa forma, forçando, porque fica feio, as pessoas percebem que você está forçando. Tem que ser natural, tem que ser de coração puro, ok? E é isso que identifica a presença de Deus nas nossas vidas. Continuando aqui, me perdi um pouco aqui, vamos lá. Tratando uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com coração puro e perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Quando nós escolhemos, porque esse estilo de vida depende da nossa escolha, por livre e espontânea vontade que nós aderimos a esse estilo de vida, aí as disputas entre os irmãos na igreja cessam. Então é necessário nós refletirmos sobre isso
e entendermos que é o melhor caminho a se seguir, é o melhor comportamento, é a melhor postura, é as melhores atitudes, são as melhores virtudes, as melhores qualidades, e a base de tudo isso é o amor. E aí, sendo assim, as disputas são dissipadas, as pessoas se perdoam e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Vamos para a conclusão? Concluindo a lição, antes, porém, a síntese do tópico 3 diz o seguinte: a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para viver, para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Ok, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Espero ter contribuído em mais uma aula, em mais um domingo, com o seu crescimento espiritual, com o seu aprendizado de viver cristão à luz das Escrituras. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando poderosamente. Compartilhe aí essa live para que outras pessoas também tenham conhecimento desta aula, tome conhecimento do canal da nossa igreja, da página da nossa igreja, tanto no Facebook quanto no YouTube, e assim outras pessoas possam compartilhar conosco de tudo aquilo que é oferecido por parte da nossa igreja, através da pessoa do nosso pastor setorial, pastor Daniel, a missionária Nazaré, bem como o pastor Maurício, a sua segunda pessoa, missionária Lisbiane, para que as pessoas tomem conhecimento do nosso canal e sejam edificados conosco, tudo aquilo que a nossa igreja tem oferecido, que é a palavra de Deus para os nossos irmãos. Espero você no próximo domingo. Próximo domingo a lição é de número 12, vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. Convide alguém, divulgue o canal, divulgue a página da igreja, fale que na aula de domingo que vem, às 9 da manhã, nós estaremos falando sobre a conduta do crente em relação à família. Deus abençoe. Pastor Maurício, a direção está com o senhor para as conclusões finais e as suas considerações, bem como o término da nossa aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus abençoe o nosso irmão evangelista Adalberto. Que aula maravilhosa, irmãos, de aplicação pessoal. Quanto está nos faltando, irmãos, aplicar essas verdades em nossas igrejas, em nossas vidas, porque é bem verdade que hoje deixamos de viver este evangelho genuíno, essas práticas que quebrantam o ser humano, né, a nossa razão humana, para vivermos de forma cristã, de forma que agrada a Deus. Mas que essa palavra possa ter nos feito lembrar, a mim também, algumas práticas que devemos abolir da nossa vida e voltar a olhar para Cristo, e voltar a olhar para aquilo que Jesus deseja na nossa vida. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos que estão presentes até aqui, nossa irmã Leila, nosso irmão evangelista Sadraque. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Irmã Jane, irmã Maria de Fátima. Deus abençoe a todos, irmãos. Irmãos, hoje à noite, culto presencial nas nossas congregações. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estarão presentes nos cultos, aqueles que estarão também cultuando de forma online. Hoje, na nosso templo subsede, Parque Itamaraty, estará dirigindo o culto nosso irmão evangelista Adalberto, estará ali nos dando essa assistência, tendo em vista que nós estamos aqui em quarentena. Pastor Daniel também está ali ainda dando o suporte necessário à nossa irmã Nazaré, que está convalescente ainda. Nós estamos, irmãos, orando
pela vida de todos os irmãos. Sabemos que Deus até aqui tem nos dado vitória e seguirá nos dando vitória, não tenho dúvida nenhuma. Peço aos irmãos que continuem orando em favor da minha vida, da minha família, e que em breve, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar unidos para a glória do nome do Senhor. Agora, às 11h30, os nossos irmãos estarão saindo em caravana, em mais um evangelismo drive-thru, né? Os irmãos estão rompendo aí o nosso município, pregando o evangelho através das ondas sonoras do carro de som. O último evangelismo foi uma bênção para a glória de Deus. Os irmãos voltaram muito satisfeitos com o que Jesus fez e têm convicção de que hoje não será diferente. Os irmãos estão fazendo isso com toda a segurança possível, de dentro dos carros, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Que Deus abençoe aos nossos irmãos promotores de missão, ao nosso irmão Renato, evangelista Renato, que está encabeçando esse trabalho como coordenador de missões setorial. Deus possa abençoar os nossos irmãos. A igreja do Senhor não para, irmãos. Nós permanecemos avante e Jesus nos dá vitória. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por mais essa maravilhosa aula que Ele nos permitiu e pedindo ao Senhor que continue nos abençoando. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua igreja. E ainda, Senhor, nesse período de pandemia, período, Senhor, em que nós estamos enfrentando por diversas dificuldades, mas o Teu Evangelho tem sido pregado e nós temos vivido, Senhor, os Teus milagres e a Tua graça tem sido derramada sobre a nossa vida. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando os Teus servos, continua abençoando o Teu povo, Senhor, nos dando força para continuar fazendo a Tua obra como convém os santos fazer. Abençoa, Senhor, a cada um deste domingo, dê um domingo de paz, a cada família, em cada lar. Senhor, guarda os Teus servos diante da Tua presença. Abençoa aqueles que irão evangelizar ao Senhor, aqueles que estarão hoje à noite, Senhor, nos cultos presenciais. Senhor, em nome de Jesus, dá graça aos Teus servos. Abençoa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e certo de que o Senhor nos ouve. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Coloque suas mãos em posição de receber as bênçãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe em um domingo de paz para a glória do nome de Jesus.